Acho que está todo mundo conseguindo ver, né? Sim. Ok. Então, hoje nós vamos falar do poder das palavras e dos pensamentos. Esse é um assunto abordado de maneira indireta e filosófica nas obras de Allan Kardec, especialmente quando ele trata do pensamento como uma força criadora e da responsabilidade moral ligada à intenção. Que isso, vou passar para o próximo. Desculpa, minha gatinha está aqui no meu colo. O pensamento é uma forma que atrai os espíritos. Então, primeiro, para começar, eu trouxe a questão 402 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é: durante o sono a alma repousa como o corpo? E a resposta é não, o espírito jamais está inativo. Então, durante o sono, afrouxa-se os laços que prendem ao corpo, e ele se põe a vagar pelo espaço e a entrar em relação mais indireta com os outros espíritos. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? É porque durante o sono, né, nós entramos num estado de maior sensibilidade psíquica, e como estamos desligados parcialmente do corpo, nós tornamos mais receptivos aos pensamentos dos espíritos, tanto dos encarnados como dos desencarnados. E isso explica porque alguns sonhos nos parecem trazer mensagens, algumas advertências ou intuições. Então, durante o sono, muitas vezes o que chamamos de premonição nada mais é que a captação de uma ideia ou a imagem mental que um espírito emite, seja ele um amigo espiritual, um familiar encarnado, ou em estado de angústia, ou até mesmo um espírito sofredor querendo ajuda. Então, você, por um acaso, já sonhou com alguém e no dia seguinte recebeu uma ligação dessa pessoa? Ou teve um sonho estranho, angustiante, e logo depois soube que algo sério aconteceu com alguém próximo? Né? Isso pode ser o seu espírito, né, captando o pensamento, captando a vibração durante o sono. Então, nem sempre é uma premonição no sentido místico, muitas vezes é a sintonia mental com um outro espírito que está em sofrimento, ou alguém pensando intensamente em você. E aí também tem a questão 131, eu coloquei aqui no slide, mas ela está bem comprida, não vou ler tudo, a gente pode deixar para ler depois, né? Então, durante a vida encarnada, só para resumir o que quer dizer, nosso pensamento atua sobre os fluidos espirituais. Então, assim como acontece com os espíritos, é por meio desse fluido que a comunicação mental se dá, de um espírito para espírito, e também entre nós e eles, sem a necessidade de palavras. Então, cada pensamento que emitimos forma uma espécie de um campo fluídico ao nosso redor. E esse campo atrai espíritos que sintonizam com o que sentimos e pensamos. Então, se nossos pensamentos são bons, vamos atrair bons espíritos. Se forem negativos, vamos atrair espíritos inferiores. Por isso, os espíritos sabem o que pensamos, mesmo quando não falamos. Eles leem o nosso pensamento, não somente as nossas palavras, né? E é também por isso que a prece só tem valor quando vem do coração, com sinceridade e intenção verdadeira, já que os espíritos conseguem, né, ler os nossos pensamentos, né? E não apenas quando a gente repete mecanicamente. Então, não existe um pensamento neutro, podemos dizer assim. Todo pensamento, ele tem uma vibração e ele estabelece uma ponte de atração ou de afastamento com os espíritos que vibram nessa mesma frequência. Então, as palavras, elas nascem do nosso pensamento. Quando falamos, a gente está ampliando e materializando os nossos pensamentos no plano físico. Se o pensamento já atrai os espíritos, então imagina o poder que possuem as nossas palavras, que são pensamentos manifestados. Então, a gente precisa vigiar o nosso pensamento, né, para que ele se torne essencial para mantermos a sintonia com os espíritos superiores, e também temos que vigiar nossas palavras, porque elas também são essenciais para manter a boa convivência e para também não machucarmos as pessoas. Então, uma pessoa que passa o dia alimentando pensamentos de raiva ou vingança, mesmo sem agir, ela pode se sentir exausta,
ou com insônia, ou com sensação de peso. Isso pode ser efeito da sintonia espiritual com a entidade que vibra nesse mesmo padrão dos nossos pensamentos. Então, a gente precisa se esforçar para manter os pensamentos elevados e não alienar também sem exagero, né? A gente precisa só tentar se equilibrar na medida do possível. Vou passar aqui para o próximo. Uma outra pergunta que eu achei interessante, que é a questão do Livro dos Espíritos 89, que é o espírito, que é o princípio inteligente, né? Então, refletindo sobre isso, essa resposta ela é bem curta e ela nos mostra que o espírito ele é mais do que um ser desencarnado, é uma inteligência por trás de toda a ação consciente no universo. E ao compreendermos que o espírito, então, como princípio inteligente, reconhecemos que o pensamento é a sua expressão essencial. Assim, pensar é uma manifestação direta da essência do espírito. Cada pensamento, portanto, é um ato de criação do espírito. E a questão 399 é: por que é que dois irmãos gêmeos perfeitamente idênticos, com os mesmos pais e criados nas mesmas condições, não têm o mesmo caráter? E aí a resposta é: porque é que não tem o mesmo espírito. Cada um tem o seu mais ou menos adiantado, que de nada tem de em comum com o outro. E aí, só para resumir a pergunta aqui, desculpa, é que se não tem o mesmo espírito, a pergunta ela reafirma o que já sabemos, né, que mesmo gêmeos perfeitamente idênticos não possuem os mesmos pensamentos, porque eles não possuem o mesmo espírito, e logo eles não vão se comunicar exatamente igual, por mais parecidos que essas duas pessoas sejam, porque o pensamento ele está ligado vem do espírito, e esse já sabemos que cada um possui a sua própria história, a sua própria jornadas e várias reencarnações, né? E trazendo a questão 456, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é: frequentemente conhecem o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Ai, 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 né? Então, o pensamento, ela é a produção, como eu já falei, do espírito, e não é apenas uma função do nosso cérebro. Por isso que os espíritos conseguem ler. E não é pela linguagem nem pela expressão facial, mas pelo campo mental que eles conseguem ler, e o padrão vibratório que estamos exteriorizando. Então, trazendo para o dia de hoje, né, nas redes sociais, às vezes as pessoas não dizem o que realmente estão pensando, mas elas cultivam julgamentos constantes internos, mesmo sem falar. Então, a gente precisa lembrar que isso também afeta a nossa energia e a forma como a gente se relaciona. O que cultivamos em segredo vai moldar a nossa identidade espiritual. Então, não basta parecer, a gente precisa ser, né? Passando para o próximo. Aí eu achei interessante também essa parte do item 14, capítulo 14, da Gênese, que é os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido universal, são o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, eles sofrem a influência da vontade. Então, está atuando sobre eles, os dirige, agrega, dispersa, combina ou dispersa. Os organiza com regularidade, formando conjuntos com aparência determinada, com cores particulares, com uma densidade relativa. E é o que constitui as criações fluídicas, que são reais quando os objetos tangíveis para o espírito no estado de emancipação. Então, pode-se dizer que os fluidos da atmosfera dos seres espirituais é o elemento onde se operam os fenômenos particulares no mundo espiritual, como o ar é o elemento dos fenômenos da vida corpórea. Então, assim como o som precisa do ar para se propagar, o pensamento precisa do fluido universal para circular.
Quando muitas pessoas vibram em raiva, por exemplo, medo, tristeza ou ressentimento, elas densificam esse ambiente fluídico, criando essa impressão de uma nuvem cinza, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado, quase sufocante. Você já entrou num ambiente onde ninguém estava discutindo, mas o clima estava pesado, você não sabe explicar? Ou um lugar onde todos estavam em silêncio, mas você se sentia acolhido e calmo? Isso é a vibração dos pensamentos de todos que estão naquele ambiente e das emoções. Nosso campo mental, ele afeta os lares, os locais de trabalho, todos os locais que estamos, né? Como, por exemplo, hospitais. Casas com muitos conflitos, elas acumulam essas vibrações, então, tornando o ambiente mais desgastante. Hospitais, que foi o que eu falei, por exemplo, eles possuem muito sofrimento, então exige muitas orações constantes para limpar este ambiente. Da mesma forma, lares onde há prece, gratidão e bons pensamentos, eles criam um microclima espiritual, uma redoma de paz em volta do lar, né? E aí também estava pensando, sabe aquele bairro ou cidade onde há muita violência, conflito político, injustiça social? Então, mesmo que quem está de fora percebe que é um ambiente carregado aquele lugar, né? Às vezes a gente chega e já consegue sentir aquela angústia no peito, dá uma dor de cabeça. É como se houvesse realmente uma nuvem escura pairando sobre o local. E isso não é só uma impressão, é a vibração que a gente está sentindo, e cada pensamento e palavra que os habitantes daquele lugar soltam alimenta essa nuvem, podemos assim dizer. Aline, como nós Uhum. estamos vendo agora as crianças passando fome na Palestina, só a imagem na televisão já nos dá essa, bate no peito, né? Dá aquela fundura no estômago que você fala, meu Deus, como que alguém pode permitir uma coisa dessa, né? Você já sente aquela vibração vindo ali naquele contexto, né? É bem pesado, tem razão. Ah, eu também eu trouxe aqui um exemplo nos domínios da mediunidade, capítulo 5, de André Luiz, Vozes do Além. Tem duas frases que aí eu vou detalhar um pouco mais, que é: a atmosfera da sala estava impregnada de ondas mentais, e as formas pensamentos se associavam em vibrações contínuas. Então, continuando esse assunto, em certos locais onde se cultivam o ódio, a perversidade, o vício, a atmosfera espiritual, ela vai se assemelhar às nuvens espessas, então, repletas de formas, pensamentos, deformadas e vibrantes. Ali se reúnem entidades inferiores, magnetizadas pelos mesmos impulsos. Então, o pensamento é a forma viva, atuante, criando em torno de nós a atmosfera psíquica em que respiramos. Essa atmosfera pode ser ou tônica ou tóxica. Essas regiões se tornam verdadeiras cidades sombrias, repletas de vibrações densas, de entidades desequilibradas, de gritos mentais, formas pensamento agressivas e ausência de luz. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de locais com atmosfera espiritual densa. Então, como ele me falou, áreas de guerra civil prolongada, onde os encarnados cultivam ódio e desespero por anos, prisões também dominadas por violência, medo e vingança, locais de extrema miséria, onde impera a revolta, a desesperança e a inclusão. São esses locais que vamos sentir assim muito peso, né? Essas regiões se tornam verdadeiras cidades sombrias, repletas de vibrações densas, entidades desequilibradas, de muito sofrimento, né? Então, os espíritos, eles relatam que a luz não penetra facilmente nessas regiões. Os socorristas espirituais, eles têm dificuldade de acesso. Eles precisam de preces e vibrações de encarnados para abrir os caminhos.
E os espíritos que ali permanecem, muitas vezes, eles não sabem nem que desencarnaram, eles ficam presos naquele padrão mental do conflito. E como a gente pode ajudar, né? Então, sempre com um pensamento elevado, uma oração, envio de boas vibrações, ajudam na densidade fluídica, criando um respiro de luz nesses lugares, e os grupos que se reúnem para orar pela ação, né, pela paz mundial, por essas zonas em conflito, eles atuam como verdadeiras redes de assistências fluídicas, né? Então, quando estamos mandando uma prece direcionada para esses lugares, nós estamos ajudando muito o plano espiritual também a socorrer esses locais. O pensamento age sobre os fluidos como o som e o ar, né? Continuando. Então, tem uma parte também que a Joana de Angelis, Jesus e a Atualidade, que é capítulo da saúde espiritual. As doenças chamadas psicossomáticas resultam das injeções mentais negativas que se prolongam, fixando-se no comportamento, e terminam por somatizar-se em formas de distonias, cânceres, neuroses, alergias, disfunções múltiplas. Então, os nossos pensamentos não são formas ativas que moldam a realidade ao nosso redor, né? Então, podendo gerar ambientes psíquicos saudáveis ou prejudiciais, dependendo da natureza desses pensamentos. Então, a Joana de Angelis reforça que as doenças são muitas vezes somatizações do conflito mental e emocional mal resolvido. Então, não por punição, mas por um mecanismo natural de alarme e de reajuste do nosso corpo. Então, quando o padrão mental é negativo por um longo período, ele cria uma aura doentia ao redor do indivíduo, o que pode resultar em sintomas físicos, né, como insônia, taquicardia, tensão muscular crônica, problemas gastrointestinais, entre outros. Aí eu trouxe também aqui alguns padrões de pensamentos associados, né, segundo esse capítulo, como, por exemplo, a culpa, ela alimenta o autoflagelo e o desejo inconsciente de punição, o que pode levar à somatização em forma de doenças degenerativas ou crônicas. A mágoa, ela congestiona o fluxo de energias sutis, favorecendo disfunções gastrointestinais, e imunológicas. Assim como a inveja e o ressentimento, elas intoxicam o psiquismo e podem se associar a estados de ansiedade, hipertensão e distúrbios cardiovasculares. O medo constante, ele debilita o sistema nervoso e imunológico, favorecendo assim síndromes do pânico e doenças autoimunes. Então, o pensamento e os pensamentos e sentimentos positivos, eles contribuem para a cura, mas a gente não podemos desprezar o corpo. Se a doença já está instalada, nós precisamos seguir os tratamentos médicos do plano físico, com responsabilidade. Então, a medicina terrena, ela é um instrumento divino também, e o plano espiritual age em conjunto, e não em substituição. Então, até quis trazer aqui, né, porque também não adianta falar, é só eu mudar meu padrão de pensamento que eu vou me curar, né, não é bem assim. Até o Kardec, no capítulo 26, item 7, diz, é insensato repelir os socorros que a ciência proporciona, é um dever recorrer a eles como se tomam os alimentos para restaurar as forças, né, então também não podemos esquecer, é sempre um conjunto para melhorar. E agora, sobre a responsabilidade moral sobre o que pensamos e dizemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, capítulo 8, item 7, diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, Kardec, ele explica que a pureza de coração está diretamente ligada à intenção, ao sentimento e ao nosso pensamento. Então, não basta parecer bondoso ou educado, é preciso sentir e pensar com elevação.
Palavras doces com intenção maldosa são um engano apenas para os homens, jamais para Deus. A verdadeira caridade também está nos pensamentos benevolentes que nutrimos pelo próximo. Então, uma crítica pode ser feita com carinho ou com sarcasmo. A frase pode ser a mesma, mas o tom e a intenção transformam totalmente o impacto. Então, as palavras podem ser ferramentas de acolhimento ou de agressão disfarçada. O que conta é a vibração com que elas são ditas, né? O que está ali por trás no pensamento. Então, a linguagem verdadeira e o pensamento, se a fala diz uma coisa e o pensamento vibra outra, o espírito e até as outras pessoas mais sensíveis, elas percebem essa contradição. Isso explica porque algumas vezes a gente sente um desconforto quando alguém diz algo que parece gentil. Você já sentiu? Você fala assim, nossa, mas porque a pessoa falou, a palavra, a forma que ela falou, foi tão gentil, por que não desceu bem? Você não sabe explicar? Está captando ali o pensamento, a vibração por trás, né? Então, não basta só parecer bondoso, educado, foi o que eu comentei, né? Preciso sentir e pensar com elevação, né? E isso eu tinha comentado. Passando aqui, o livro dos Espíritos também, item 289. A prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, a oração, ditas mecanicamente, não tem força, já um pensamento sincero e com compaixão, mesmo que seja sem palavras, pode consolar um coração. Assim, palavras ditas com fé, com amor e verdade podem curar, elevar, consolar o próximo, enquanto palavras frias, agressivas ou impacientes ferem e afastam as pessoas, né? E aí, pensamento e palavras criam memórias e crenças. Crianças internalizam falas repetidas como verdades. Aquelas que ouvem frases críticas sobre o seu corpo e comportamento ou valor pessoal, elas constroem uma identidade com base nesses comentários. Então, a ciência e a psicologia já confirmaram que as crianças internalizam essas falas repetidas várias e várias vezes, né? Aquelas críticas que elas ouvem sobre o seu corpo, sobre o seu comportamento, o valor pessoal, constroem sua identidade com base nesses comentários. Então, uma criança que ouve por anos de um adulto, você não faz nada direito, hein? Ela cresce insegura. E em contrapartida, a outra que escuta, não deu certo dessa vez, mas você consegue, continua tentando, eu confio em você. Ela se desenvolve, vai ter uma autoestima muito melhor. Então, o que falamos molda não só os nossos sentimentos, mas o futuro de quem escuta essas palavras, né? Então, pais, professores, líderes espirituais, todos nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos, né? E aí, continuando, que eu achei que essa parte é muito importante de responsabilidade moral sobre o que pensamos e dizemos, né? Então, comentários que perpetuam gordofobia, por exemplo, e vergonha ao corpo, que são frequentemente ditas para as meninas. Você engordou, hein? Nossa, olha o tamanho dessa barriga. Você vai comer mais, vai explodir. E o que a criança aprende com isso? Que o seu valor está na aparência, que engordar é errado e que para ela ser aceita depende de agradar os outros visualmente. Isso afeta a autoestima, a alimentação da criança e até leva à ansiedade. E aí também trazendo comentários que reforçam, por exemplo, o machismo e precocidade emocional, frequentemente dito para os meninos. Quantas namoradinhas você tem? Homem não chora. Você vai dar trabalho para as meninas, hein? E aí o menino aprende o quê com esses tipos de palavras que soltamos, né? Sem nem pensar automaticamente, que precisa provar sua masculinidade pela quantidade de relações, que não pode demonstrar vulnerabilidade e que sentimentos são sinais de fraqueza. Então, quando falamos com uma criança, estamos falando com um adulto que ele vai se tornar.
Cada palavra que dizemos é uma semente. E que tipo de floresta estamos cultivando nos corações ao nosso redor? O que estamos cultivando, né? Estamos plantando para o amanhã. Não sei vocês, mas quem faz terapia escuta muito alguns problemas da psicóloga falando, olha, da sua infância, que você passou por tal coisa e hoje você age assim, aí dá até medo para os que têm filho ou lida com criança, dá até medo que estamos cultivando nessas crianças, né? Deixa eu, né? Continuando aqui, que pensamentos são sementes lançados no campo da vida. No Evangelho também, capítulo 25, item 1, buscai e achareis. O que buscamos conscientemente ou não, através dos nossos pensamentos, será encontrado. Então, se cultivamos palavras e pensamentos de medo, de escassez, julgamento ou ódio, é isso que acabamos colhendo em experiências e relacionamentos. Pensar é semear. Então, uma pessoa que diariamente agradece por pequenas coisas, um café quente, um sorriso, pelo sol, por exemplo, passa a se sentir um pouco mais feliz, mesmo sem grandes mudanças internas e externas. Isso não é magia, né? É a lei de sintonia. Então, o pensamento, ele cria um hábito emocional. E pensar bem é treinar a alma para enxergar a luz mesmo onde há sombras. Então, nem tudo o que vivemos é karma ou expiação de vidas passadas. Muito sofrimento, na realidade, é plantado e cultivado no presente, pelo nosso padrão mental e emocional que mantemos todos os dias. E também outro item aqui é ajudai-vos e o céu vos ajudarás. Esse ensinamento, ele mostra que a providência divina age, mas espera a nossa ação. Então, se mentalizarmos fracasso, angústia, vingança ou pessimismo, não estamos cooperando com as forças superiores, né? Estamos criando resistência. Se o pensamento, então, molda os fluidos ao nosso redor, ele também molda as experiências que vamos atrair, né? As situações, pessoas e os nossos estados emocionais. Então, nem tudo é karma, muito é criação do nosso inconsciente. E sim, se estamos num mundo de provas e expiações, muitas provas não são necessárias, nós que estamos atraindo com o nosso padrão mental que sustentamos. Então, com isso, acontece como que isso na realidade acontece, né, na prática. Então, uma pessoa que ela vive se queixando o tempo inteiro, ela atrai pessoas que reclamam também, situações desafiadoras, e reforça a visão do que ela sempre fala, nada dá certo, viu? E isso vira aquele ciclo vicioso, né? E quem constantemente fala mal do outro, acaba focando só no erro, ou vive de julgamentos, e aí atrai ambientes tensos, relações difíceis, e acaba afastando oportunidades. E já alguém que alimenta pensamentos de paz, confiança, de gratidão, mesmo enfrentando provas, ele consegue perceber saídas, apoios inesperados e recebe forças renovadoras. Então, não se trata de pensar positivo e aí tudo vai dar certo, não é isso também que eu estou querendo dizer, mas de mudar o solo onde lançamos nossas sementes. Quanto melhor o solo, nosso campo mental, mais chances a vida tem de florescer, mesmo sob o sol escaldante das nossas expiações. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 12, tem o item 3, o homem de bem, que diz, é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que também precisa de indulgência. Então, mas quantas vezes nós somos indulgentes com os outros e cruéis com nós mesmos? Né? O poder do pensamento sobre si mesmo, ele também causa autossabotagem da autoimagem, né? Será que nós falaríamos com alguém que amamos da mesma forma que a gente fala com a gente mesmo, os pensamentos quando nós erramos, né? Quantas vezes nós
pensamos assim, eu sou um fracasso, eu nunca vou conseguir, não sirvo para nada. Agora, imagina se você iria dizer isso a um filho, a um amigo seu muito querido que esteja doente, ou alguém que você ama profundamente. Provavelmente nós não falaríamos isso, certo? Então, por que que nós aceitamos nos tratarmos assim, falar com nós mesmos, né? Precisamos refletir sobre isso. Então, o pensamento é a prece silenciosa que fazemos o tempo todo. E o universo escuta o que temos vivido hoje, e pode ser o resultado não só do que fizemos ontem, mas o que pensamos e sentimos todos os dias. Então, a gente precisa falar com a gente mesmo de maneira mais, né, com ternura e respeito, da mesma forma que nós teríamos com alguém que a gente ama. Então, o pensamento que dizemos sobre nós mesmos pode nos fazer adoecer ou nos ajudar a superar os nossos problemas. A nossa incapacidade real é uma crença alimentada pelos nossos pensamentos autodepreciativos. Então, toda vez que nós mudarmos um pensamento de crítica por um de compaixão, ou usarmos palavras para consolar, orientar e agradecer, nós estamos trabalhando para o bem e no plano invisível. Então, assim, pensamentos são orações sem palavras. Palavras são sementes com asas. Se nós cultivarmos consciência no que pensamos e falamos, nós seremos jardineiros do bem, em nós e no mundo. Que possamos, então, sermos jardineiros da paz, cuidando daquilo que pensamos e dizemos, porque todo pensamento é uma criação e toda palavra é uma ponte ou é um abismo entre os corações. Então, para concluir a palestra de hoje, né, a gente precisa lembrar também de que compartilhar fake news, espalhar julgamentos sem conhecer os fatos reais, ou agredir verbalmente alguém nos comentários, isso mostra o quanto palavras digitais também têm impacto espiritual. Então, Kardec viveu há muito tempo atrás, mas hoje ele nos diria o mesmo: responsabilidade no uso da palavra. Então, eu quero dizer aqui, seja ela falada, escrita ou postada nas redes sociais, né? O pensamento é vibração, ele cria forma, então afeta o nosso corpo, afeta os nossos laços, nossa vida. Nós somos todos emissores e receptores. Então, o que o pensamento e as palavras, tudo que sentimos e dizemos, não desaparece, ele vibra e acumula, e é a forma, a atmosfera invisível em que vivemos, para o bem ou para o mal. Então, transformar nossos pensamentos é muitas vezes o primeiro passo para curarmos o corpo e libertarmos a nossa alma. Era o que eu tinha para hoje. Fantástico, Aline. Muito reflexivo, muito filosófico, faz a gente pensar mesmo. As pessoas têm uma falsa segurança com a internet, acham que as consequências não vão vir, né? Mas não precisa vir dos castigos do mundo material. Você mesmo está aí criando coisas para você, né? E as pessoas acham que estão livres das consequências daquilo, né? É bem complicado, né? E gostei muito da parte que você falou do amor a nós mesmos, né? Que nos sabotamos muito, muito mesmo, é verdade isso. Pode falar, Joyce. Mas vou eu falar, né, que eu sou fofoqueira também, que nem ela falou. Mas vamos lá. Quando a gente vibra baixo, ou seja, quando a gente deixa a emoção tomar conta da razão, a gente cria um invólucro que mesmo que os espíritos bons queiram nos ajudar, eles não conseguem, porque nós vibramos muito aquém daquilo que eles vibram. Então, a gente tem que raciocinar primeiro e deixar o sentimento de lado. É difícil falar dessa forma, né? Mas, assim, quando eu me pego numa situação de dificuldade, em que eu preciso definir se eu vou gritar ou se eu vou resolver,
pela criação e o tipo de trabalho que eu faço, eu já vou para o resolver. E grito depois, esperneio, bato o pezinho, faço tudo o que eu preciso. Mas primeiro resolvo. Então, quando a gente vibra baixo, nós vamos ter espíritos de baixa luz, de baixa vibração, que vêm atuar na gente. E aí muitos me perguntam assim, por que eu não paro de beber? Muitas vezes porque você cria a forma desses outros espíritos que beberam, que tiveram o alcoolismo na sua vida, de manter você bebendo. Então, você cria uma situação que gera a possibilidade de estar ligado a outros espíritos que vêm sentir o prazer de beber através de você. Então, o que eu comento geralmente é que a gente precisa primeiro raciocinar. Então, é respirar fundo, pensar melhor, definir uma posição estratégica, e quando tudo estiver resolvido, pode bater o pezinho, não tem problema, é direito seu sofrer do jeito como você quer, mas pelo menos deixe os espíritos de luz atuarem em você, que você acha a resposta rapidinho. O nosso companheiro Conde, né, Aline, ele diz, o modo de pensar dele, que a gente deveria estar treinando muito o pensamento, porque quando a gente desencarnar, esse vai ser o nosso meio de comunicação, através do pensamento. E é um dos problemas que a gente se depara quando a gente retorna, porque a gente está tão apegado às palavras ditas, né, a falar, que a gente acaba, né, esquecendo mesmo, como a Joyce disse aí, a gente não raciocina, a gente não para pensar primeiro, para depois exteriorizar. E ele fala isso, que a gente deveria treinar muito, né, bons pensamentos, é, refletir, pensar mesmo sobre as coisas, porque esse vai ser o nosso modo, o nosso meio de comunicação quando a gente voltar para o plano espiritual. E a gente não vai se deparar com tantas dificuldades, né? Pode falar, Marcinho. Pegando um gancho do que a Joyce disse, e do que a Aline disse, também, Aline, muito bem explicado. Se a gente observar, então, atentamente, né, turma, a gente vai ver que as nossas palavras, elas nada mais são do que a materialização dos pensamentos que a gente alimenta no nosso íntimo, né? Então, cada frase que a gente pronuncia carrega uma energia, né, uma intenção, e essa energia ela tem o poder de edificar ou de ferir, né? De iluminar ou obscurecer, de impulsionar ou paralisar uma alma, né? Conforme a Aline trouxe, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende que os espíritos são atraídos pelo nosso pensamento, né, turma? E isso faz a gente pensar, né? Que tipo de companhias espirituais estamos convidando, né? Com relação ao que pensamos e falamos diariamente, né? Será que a gente está vibrando na frequência do amor, da paciência ou da fé? Ou a gente tem sintonizado em alguns momentos com a queixa, com a crítica, com o pessimismo, né? E a própria fala de Jesus, ela nos alerta, né, turma? A boca, ela fala do que está cheio o coração, né? Por isso, cultivar bons pensamentos, que é uma construção, né? Não é apenas um exercício mental, como disse a Aline, né? É uma tarefa espiritual, né? Um compromisso com a nossa própria evolução. Quando a gente escolhe abençoar em vez de reclamar, agradecer em vez de exigir, né? Compreender em vez de julgar, a gente está, na verdade, nos transformando por dentro, né? Então, nessa escola da vida, que a gente possa cada vez mais usar as nossas palavras, né, como instrumentos de cura e os nossos pensamentos como pontes de luz, né, entre nós e os céus. Fantástico, amigo.
Nossa, eu saio daqui e vou pensar, né? Todas Então, as nossas é no palestras, lado, eu né? saio e vou pensar, porque a gente deixa a rotina, os problemas, as dificuldades que a gente enfrenta nos atropelarem. E aí a gente perde todos esses contextos, né? A gente perde todas essas oportunidades. Então, vamos aí, olha que receita fantástica, né? Vamos trocar os pensamentos, vamos agir de forma diferente, né? Procurar aí tomar outras atitudes, outros modos de pensar, de evitar julgamentos. A minha filha fala muito, mãe, cada um escolhe a vida que quer levar, tem o seu livre-arbítrio. Deixa que a pessoa, ela vai responder por aquilo que ela está fazendo, ou ela vai colher frutos por aquilo que ela está fazendo. Mas, mãe, cada um escolhe aquilo que quer fazer, né? Então, vamos cuidar mais da gente, um pouquinho também, sermos um pouquinho mais cuidadosos, como a Aline falou conosco mesmo, e evitar de julgar os outros. Bom, pessoal, vamos passar para a nossa vibração, que já é 8, 9, 17. A nossa querida amiga Janete, né, que está ausente há algum tempo aqui nas palestras, está se recuperando, mandou um grande abraço para todos e saudades, mas ela está, um dia de cada vez, está buscando a melhora, né? Vamos vibrar também pelas nossas companheiras que trabalharam tantos anos na casa, a Sueli e a Nilda Viana, que estão precisando da nossa vibração e do nosso amor carinhoso. Vamos vibrar pela Adriane, nossa companheira de trabalho, e por seus filhos, que eles tenham aí, né, capacidade de viver mais em harmonia e construir cada um a sua vivência. A nossa amiga Karen também e os seus filhos, que eles recebam a nossa vibração de amor. Vamos vibrar, faz tempo que a gente não vibra por ele, pelo Bernardo Camaraski, né? Aquele menininho que a Aline nos trouxe, os seus pais, os seus irmãos, que toda a família possa receber o nosso pensamento amoroso e a nossa vibração, porque as provas parecem que são maiores para algumas pessoas, né? Por mais que a gente sinta problemas em nossas vidas, basta olhar para o lado para ver que tem problemas muito maiores, né? Mesmo, gente. Vamos vibrar pela Raquel Delbono, a nossa querida companheira, né? Que trabalhou tantos anos na casa, agora está morando no interior. Ela sempre pensa em nós, tem muitas saudades, que ela possa receber o nosso pensamento amoroso. Pela nossa amiga Benê também, que está precisando aí, está passando por uma fase da vida que é um pouquinho difícil, que ela possa ter calma, paz e tranquilidade para enfrentar esse momento da vida. Sempre pedindo pelo nosso amigo Conde, né, que ele possa aí, dia a dia, que ele está galgando pelas melhoras físicas, fazendo a sua hemodiálise, buscando a ajuda do plano material, dos médicos, né, sempre atento a essas questões, e que ele possa receber aí o nosso pensamento amoroso, para que consiga manter seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio psicológico e pensar sempre com positividade. Vamos vibrar pela nossa amiga Carla Lisboa do Nascimento
e pela Iraci Maria de Lima, né? Que todos possam receber em seus lares paz, tranquilidade, renovação, trabalho, crescimento, né? Que todos consigam aí cumprir as suas jornadas com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de felicidade, com um pouco mais de discernimento, né? Como nos propôs a nossa amiga hoje, pensarmos realmente quem somos, as possibilidades que nós podemos e que estamos desenvolvendo nessa vivência, né? Muita coisa, a gente cresceu, a gente está vivendo, está vendo o mundo se transformar e está crescendo em conhecimento, está vendo novas possibilidades, está aprendendo novas coisas a cada dia, né? Porque o mundo agora é globalizado, o mundo agora é um só, né? E o conhecimento, ele está disponível a quem queira, né? Então, sempre é uma nova oportunidade de aprendizado, de conhecimento. E não esqueçamos da caridade e do amor ao próximo, que é isso que estamos procurando a fazer através da nossa vibração. É vibrar para que o próximo, para aquele que nós pedimos e para aqueles que conhecemos, que possam receber aí a visita dos amigos espirituais, trazendo um pouco de consolação, um pouco de esperança, fé, para que possamos seguir adiante as nossas jornadas. Vamos vibrar aí, pessoal, por esse mundo, por lugares aí distantes do nosso, que ainda passam por dificuldades das guerras, que ainda passam por dificuldades do egoísmo, da incompreensão, né? Que esses lugares possam chegar às nossas orações e afastar um pouco essas marés de pensamentos negativos, essas formações negativas, conforme falou a nossa amiga, que possamos ser pontos de luz e juntos, né, somos mais fortes e a nossa vibração e a nossa oração chega mais longe, atinge a lugares onde nem imaginamos que o nosso amor pode chegar. E assim nós agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de hoje de estarmos aqui reunidos em nome da doutrina espírita, que possamos levar essa palestra pelos nossos dias, pelas nossas vidas e procurarmos trazer sempre o que há de melhor e de bom para nós mesmos, para os nossos familiares, para aqueles que amamos e também para todas as pessoas desse planeta. Agradecemos sempre a Deus Pai amado, a Jesus nosso Mestre, nosso irmão maior, e aos espíritos amigos que aqui também estão presentes conosco, nos ajudando a desenvolver esse trabalho. Agradecidos estamos e encerramos a nossa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos, pela presença. Boa noite. Beijo a todos, até sábado. Boa noite, Boa noite. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, tia. Boa noite.